O Flamengo tira a as da manga em reviravolta maluca. Tacada de mestre do José Boto e a escalação. Todas as informações do Flamengo que enfrenta hoje o Vitória. Já se inscreva no canal, acione o sino, dê seu like e bora pro vídeo. Hoje, 9 da noite, tem um confronto rubro-negro no Maracanã. Flamengo e Vitória. Vamos ouvir Saul e Arrascaeta falando sobre essa fase do Flamengo com mais um jogo hoje. Convocar a nação para segunda-feira, mais uma final do Brasileirão. A gente precisa do apoio do torcedor. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Por mais que seja dentro de casa, a gente tem que continuar focado para enfrentar como mais uma final. Así que conto con el apoyo de todos vocês. Sí, partido muy importante. Partido que sabemos que va a ser muy difícil. De verdad que venimos en una dinámica muy positiva. Pero siempre que vienen las cosas bien, siempre viene un susto, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, saber que va a ser un partido muy difícil y que necesitamos a toda nuestra gente, a toda nuestra torcida para el partido del lunes, que va a ser muy difícil y tenemos que estar todos juntos. Ah, esse sotaque eu me lembro das séries espanholas que eu adoro assistir. Também. É uma delícia. Adoro também. Provável Flamengo do técnico Felipe Luiz, com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Sempre com boas opções para o professor, como o Emerson Royal, o Danilo, o Luiz Araújo ali na frente. Esses parênteses são quase tão atraentes quanto os nomes que estão no campinho. Exatamente, professor. Saul, Jorginho, olha quanta qualidade no meio-campo também, Arrascaeta. E no ataque com Plata, Samuel Lino, velocidade também, rabiscando pelo lado esquerdo. E o Pedro. O Evair dos tempos modernos. Segundo o professor Felipe Luiz, faz 30 gols por temporada. E ele mentiu? Não. Se deixar, o homem faz mesmo. Professor Fábio Carilli, trabalhando duro para tentar recuperar o Vitória. Que o Vitória não vá para a zona do rebaixamento. Com Lucas Arcanjo, Edu, Lucas Alter, Zé Marcos e Ramon. O Lucas Braga com uma opção ali pelo lado direito. Com o Ricardo Hiller, Ronald. E o... como é que fala ali? Canta la piedra. 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 Mudamos a música aqui. Coisa de bingo, Canta la piedra, né? Música de torcida, daria, né? Música de torcida. Se Canta la Piedra começa a arrebentar, fazer gols, não fica uma música legal? Música de torcida. Canta la Piedra. Mas se entrar o PP, não tem música. PP como opção, Eric e Renato Kaiser. E Osvaldo. Eu falei que tem Esse ano o Samuel Lino rabiscando pelo lado esquerdo, o Osvaldo também pode, não é? Exatamente. E o Kaiser aguardando gols O importantes. Pedro pode fazer gols, o Renato Kaiser também pode. Vem de 2 contra o Juventude. Não é verdade? Mari Pereira, o que dizer desse Flamengo e Vitória, além do que o Flamengo é muito favorito? Dito tudo isso, né? Tudo que o Vitória pode fazer, porém, do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo, não tem nem como a gente falar nesse momento de que ele está vivendo o seu melhor com o Felipe Luiz, enfim, porque a gente já teve vários, né, Flamengos com o próprio Felipe Luiz, mas que de fato chama muita atenção o impacto quase que imediato dos reforços. O Saul, que vem de uma partida espetacular de Libertadores contra o Internacional no jogo da volta. O Samuel Lino, como já se apresenta como a solução para aquele lado esquerdo, em que o Cebolinha, né, não conseguiu de fato voltar a ter um bom desempenho, um bom rendimento, e aí você permite com que Luiz Araújo volte para o lado direito, onde ele costuma desempenhar melhor, o momento do Arrascaeta, e aí mesmo que mexa na defesa, nos laterais, no meio de campo, o Flamengo é de fato muito favorito, assim, se apresenta como um possível campeão do Campeonato Brasileiro de uma forma muito consistente. Um jogo valendo a liderança, ou a manutenção da liderança, ou uma perspectiva de distância em relação aos rivais, dificilmente o Flamengo deixa escapar, né? Dificilmente tem deixado escapar. O que resta ao Vitória? Aquela resiliência, aquela consistência defensiva que o time passou a mostrar, principalmente depois que o Carilli assumiu. Já no jogo de estreia, o Vitória perde um jogo para o Inter, em Porto Alegre, mas numa jogada muito mais casual de fim do jogo, fez uma partida bastante consistente do ponto de vista defensivo. Eu acho que essa é a chance do Vitória. Agora, é muito difícil você resistir ao Flamengo. Vitória vai ter que jogar talvez a sua melhor partida do ano, porque acho que é também
o mais difícil compromisso do Vitória no ano. O Flamengo no Maracanã. E nessa semana de Copa do Brasil, o Flamengo, infelizmente para o torcedor do Flamengo, eliminado pelo Atlético Mineiro, ou seja, todo o foco para esse jogo de Campeonato Brasileiro, podendo repetir o time que jogou na Libertadores, jogou muito bem contra o Internacional, eliminando o Internacional no gigante da Beira-Rio. Que problemaço pro professor Carille, hein? Exato. E num momento que a gente até, alguns jogos depois da pausa, você olhava o Flamengo dominante, mas com dificuldade de criar chances claras. Aquela de roda a bola, mas não cria. Mas até isso já passou, né? E assim, lógico que o Vitória vai ter essa estratégia, imagino, né? De tentar neutralizar o Flamengo, linhas mais baixas. 10 atrás e um recuado? Exato. Algo que a gente já viu bastante o Carille fazer bem feito, mas ainda assim, acho que o momento do Flamengo é ainda melhor. A tendência é que o Flamengo jogue cada vez melhor, né? Porque os jogadores que acabaram de chegar estão se adaptando ainda. Você já está vendo a dinâmica funcionando de Jorginho e Saul. Só tem o Eric Pulgar de desfalque. Você lembrou disso, né, Abel? De poder repetir a escalação. Faz tempo que o Felipe Luiz não consegue fazer isso. Então, é natural que o Flamengo seja muito favorito pelo momento, pela disposição dos jogadores, pela situação do calendário, de ter agora a semana livre. Então, é bastante favorito. Até porque essa dificuldade de furar retrancas que foi apresentada em alguns outros jogos não tem sido a tônica das últimas partidas. Então, acho que é um dia de amplo favoritismo dos dois líderes do campeonato. 10 atrás, um recuado e o Carille no banco. E talvez nem assim dê o DNA defensivo. Hoje o Vitória precisa de DNA defensivo. Como lembram os amigos Oswaldo Pascoal e Rafael Prates, a tática do morcego? Todo mundo pendurado lá atrás? Pendurado lá atrás. Essa é boa, hein? E talvez nem assim funcione. O Flamengo, Mari Pereira, empolgado pelo título mundial do seu time sub-20. Vitória nos pênaltis contra o Barcelona. Exato. Bicampeonato, né? Já tinha ganhado do Olympiacos no anterior. Com direito a gol de Lohan. E grande atuação do goleiro. Como é o nome do goleiro aqui? Deixa eu ver aqui que me fugiu o nome do garoto. Léo Nanete. Grande atuação do goleiro Léo Nanete. Falou que recebeu mensagem do Rossi antes do jogo. Mais de 45 mil pessoas. Isso que é legal também, hein? Demais. E gol do Lohan. Mais de 45 mil pessoas no Maracanã para ver a garotada do Sub-20. E a gente sabe, o cara que vai no Maracanã e vê essa molecada do Sub-20, ele pode estar vendo um futuro ídolo rubro-negro. E às vezes o futuro técnico rubro-negro. Bem do lembrado, Felipe Luiz, hein? que vinha até desde o Sub-17, né? O Felipe Luiz foi campeão no Sub-17, não foi? Do mundo? Foi. Como técnico, né? E é isso. E a empolgação do torcedor na base, no profissional. Olha lá, parece o jogo do profissional. Um momento iluminado também por conta de um clube que um dia resolveu botar a sua casa em ordem, né? O Flamengo, que durante décadas foi até sinônimo de devedor no futebol brasileiro, um dia resolveu que não queria ser mais isso, que queria outra coisa na vida. Tá certo, teve uma fase, o torcedor cobrava muito, mas agora está colhendo os frutos do que plantou. O futebol brasileiro nunca pensa em plantar, ele só pensa em colher. O Flamengo está colhendo o que um dia plantou. E por falar em ex-lateral técnico, né, o Barcelona, que é dirigido pelo Belletti. O Barcelona, equipe sub-20. O histórico Belletti, autor de gol de Champions. Final de Champions, né? Muito bem, vamos falar do Palmeiras? O Flamengo está sendo prejudicado, João. Essa CBF é uma vergonha. Não pode mudar as datas dos jogos. Pois é. Ô Magno, nós temos um problema de calendário já há muito tempo, né? Há muito tempo no futebol brasileiro. E esse problema, ele é criado pela extensão dos estaduais. Se você reduzir os estaduais, como já há um movimento para redução de datas dos estaduais, você resolve os problemas do calendário do futebol brasileiro. Não pode o estadual começar em janeiro e terminar em abril, maio, como a gente viu nos últimos anos. Você fica a maior parte da temporada do primeiro semestre com jogos que não são atrativos. O estadual só é legal na final. A final é maneira, vale a taça e tal.
Ah, tem a rivalidade estadual, legal, mas o Flamengo enfrenta o Vasco, o Botafogo, o Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil. Vai enfrentar no estadual também. Só que não precisa ser tão grande, tão extenso, com tantos jogos. Ano que vem o Campeonato Carioca já será reduzido. Esse é o caminho para reduzir. E esse ano teve a Copa do Mundo de Clubes. Parou o Campeonato Brasileiro por mais de um mês. Os times que não estavam lá jogando deram férias para os seus jogadores. Então isso aí causou um problema gravíssimo no calendário, porque a CBF tinha marcado o Campeonato Brasileiro até o dia 21 de dezembro, com Papai Noel já chegando. Só que aí é o seguinte, os brasileiros estão ganhando a Libertadores seguidamente, e esse ano a possibilidade de um brasileiro voltar a ganhar a Libertadores é muito grande. Aí o que acontece? No dia 10 de dezembro começa a Copa Intercontinental, o Mundial do final de ano. Quem vencer a Libertadores da América vai para o Mundial do final do ano, como foi com o Botafogo no ano passado, com o Fluminense no ano retrasado, com o Flamengo no ano retrasado. E aí, isso bate de frente com o Campeonato Brasileiro. O que fez a CBF? Palmeiras, São Paulo e Flamengo, times que estão na Libertadores da América e têm chance de ganhar a Libertadores da América, eles já estão fora da Copa do Brasil. Então ela aproveitou essa brecha e ela mudou o calendário. Aí ela puxou o final do Brasileiro para o dia 7 de dezembro, ou seja, o time que disputar o Intercontinental no final do ano, se for uma equipe brasileira, a última rodada do Campeonato Brasileiro, dia 7, e esse time brasileiro já estreia no dia 10 de dezembro, em cima da hora. E aí ela encerrou o campeonato no dia 7 e puxou a semifinal e a final da Copa do Brasil para depois disso. Elas vão ser realizadas em dezembro, entre os dias 10 e 21 de dezembro. É muito doido isso, né? Ou seja, a CBF usou uma maneira de arrumar o calendário que estava uma desgraça. Mas aí ela deu um tiro em Flamengo e Palmeiras. Porque Flamengo e Palmeiras, por estarem fora da Copa do Brasil, eles teriam 6 semanas de treinamento para se preparar para Brasileirão e Libertadores da América. Agora, já era. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E lembrando que eles têm jogos atrasados por causa da participação na Copa do Mundo de Clubes. Então, foram prejudicados Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente, mas a informação é de que o Flamengo não gostou, porque solicitou à CBF que não acontecesse alteração de datas no calendário. Ele era contra. E o Palmeiras emitiu uma nota oficial hoje à noite, dizendo que entende a posição da CBF e concordando com a mudança. Ou seja, o Flamengo, se reclamar, vai reclamar sozinho. O Palmeiras tirou o dele na reta e fez a política. Falou, presidente Samir, tudo bem, a gente já sabia disso. Mas tem o outro lado da história. Ah, João Guilherme, vai ter jogo quarta, domingo, Brasileirão, Libertadores, quarta, domingo, não vai parar, só na data FIFA, e ainda é possível que marquem o jogo contra o Sport na data FIFA, que o Flamengo vai ter um monte de gente convocada. Flamengo prejudicado? Prejudicado. Mas o Flamengo tem elenco para encarar isso tudo aí. E o jogo com o Internacional na última quarta-feira
e o do domingo anterior mostra isso, gente. Quarta-feira, o Flamengo jogou com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique e Samuel Nino. Mas o Flamengo poderia ter entrado em campo com Matheus Cunha ou Rossi, podia manter o Rossi, Emerson Royal, Danilo, Cleiton ou João Vitor ou Iago, Vinha ou Ayrton Lucas. Você escolhe aí quem você quer. Aí no meio campo, enquanto o Pulgar não volta, você coloca Alan, De La Cruz e Carrascal. Aí lá no ataque você coloca Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Aí sobraram um lateral esquerdo, ou Ayrton Lucas ou Vinha, zagueiros, tem o João Vitor, tem o Iago, que compuseram a dupla de zaga bicampeã mundial sub-20. No meio-campo, o Everton Araújo, o Wallacian, Michael, Juninho, Matheus Gonçalves. Se você pegar esses caras que sobrarem e juntarem com o time sub-20 bicampeão mundial, o Flamengo tem um terceiro time. E bom, hein? E bom. Então o Flamengo foi prejudicado? Foi. É verdade. A mudança não foi boa para o Flamengo. Mas o Flamengo tem armas para suportar isso aí. Está preparado para encarar. Tem um elenco pesadão, hein? Vocês viram aqui as escalações aqui que eu coloquei, gente? Então dá para ir administrando. Coloca um time aqui, coloca outro time ali e tal, aquela coisa toda. Dá para administrar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Belezinha? Então vamos lá. Você concorda que o presidente do Inter falou que por uma regra no fair play para pôr limite de gasto com compras de jogadores? Meu amigo gremista Marcos Donelli, seja muito bem-vindo aqui à live. As pessoas não sabem definitivamente o que é o fair play financeiro. Não sabem. Você sabe o que é o fair play financeiro? Existem várias formas, mas eu vou resumir para você. O JGFC, faturo 300 milhões de reais por temporada. O JGFC, ele vai poder gastar 200 milhões em contratações. Existe um teto dentro do faturamento daquele clube. Então, para quem está desorganizado, o fair play financeiro, num primeiro momento, será horrível, mas a longo prazo será ótimo, porque o time vai trabalhar dentro do seu orçamento e vai ficar saudável financeiramente. O problema é chegar até lá, querer fazer o que o Flamengo fez, porque o Flamengo, hoje em dia, está todo mundo com inveja, com a dor de cotovelo, que o Flamengo, o maior patrocínio master da história do futebol brasileiro e da América. Vocês acham que isso é por acaso? A empresa que colocou ali a sua marca, ela, eu gosto do Flamengo, eu vou botar lá. Vocês acham que é por isso? Não, né, gente? Além do Flamengo tendo uma torcida gigantesca, a maior do mundo, o Flamengo tem uma torcida que é a mais fanática, a mais engajada,
a que mais consome as pesquisas estão apontando isso. Ou seja, o Flamengo, cada vez mais, ele se torna interessante para grandes marcas, porque ele tem credibilidade. Mas isso começou em 2013. Nós estamos em 2025. É um trabalho de longo prazo, que todo mundo com fair play financeiro vai ter que se adequar e cortar um pouquinho na carne para equilibrar as finanças e pagar o que deve. Que tem de caloteiro por aí é uma festa, hein? E ninguém tem mais vergonha de dar calote, não. Devo, não nego, pago quando puder e não está nem aí. É outra coisa que o fair play financeiro vai coibir também. Ou seja, para quem está bem em dia, financeiramente, planejado, estruturado, o fair play financeiro é ótimo e os outros vão ter que penar para ficarem bem também, para aproveitarem os benefícios do fair play financeiro, né? Presidente do Internacional precisa cumprir com os compromissos do clube. Isso não pega bem para uma instituição grandiosa como o Esporte Clube Internacional, um dos times mais importantes do futebol. Não pega bem. E você sabe disso, né, meu amigo gremista? É complicado, hein? Muito bem, nação, tá então a imprensa repercutindo as informações do Flamengo, que enfrenta hoje o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, né, e toda essa polêmica aí também, polêmica entre aspas, né, envolvendo a Andrés Pereira, que a torcida falando que ele não poderia ir pro Palmeiras. Cara, poder ele até pode, não é um crime, né, mas não é talvez a melhor decisão, assim, você parar pra pensar de tudo que aconteceu, né, ele no Flamengo deu aquela entregada contra o Palmeiras, ele vai ter que ter cabeça para suportar isso aí, né? Podendo ter uma final ainda entre Flamengo e Palmeiras, ele no Palmeiras, já pensou? Como é que vai ser essa final? Enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários sobre isso. E o Flamengo que enfrenta hoje o Vitória com a escalação titular aí, força máxima, só o Eric Pulgar aí no departamento médico, né? Rossi, Varela, o Royal, Léo Ortiz e Léo Pereira, com Alexandro, Saul, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro deve ser aí o titular no lugar do Bruno Henrique, que foi o Bruno Henrique que entrou contra o Internacional, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva no sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.